If you turn with me, please, to Revelation chapter 19. Por favor, abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 19, Verses 6 through 9. dos versículos 6 a 9. And while you're turning there, let me just say what a wonderful day it's been to be with you. Enquanto você abre a sua Bíblia lá, eu quero dizer para você o quão maravilhoso tem sido estar com você nesse dia. And I'm sure my wife feels the same way. Tenho certeza de que minha esposa pensa da mesma maneira, sente da mesma maneira. And I'm sure that she would be embarrassed if I were to say this. E ela ficaria envergonhada se eu fosse dizer o seguinte: But wasn't she great last hour? ela não foi fantástica nesse último momento que vocês estiveram juntos? She's a wonderful wife. Ela é uma esposa maravilhosa. Let's read Revelation 19, 6 through 9. Vamos ler Apocalipse 19, dos versículos 6 ao versículo 9. Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Let's pray. Vamos orar. Gracious God, as we reach the apex of faith in heaven, Gracioso Deus, à medida que nós atingimos o ápice da fé em Ti no céu, and we try to stammer a few words about the unspeakable marriage of Christ and His bride in glory, e à medida que nós desenvolvemos algumas palavras a respeito desse casamento que é indescritível de Ti com a Tua noiva, we pray that Thou wilt be with us pedimos que o Senhor esteja conosco and lift our souls into heavenly places, e eleve a nossa alma nos lugares celestiais, that we may sit with Christ Jesus, para que nos assentemos com Cristo Jesus, even in this hour, mesmo neste momento, as a little foretaste of heaven como um gostinho do céu and the glory that awaits us, e a glória que nos aguarda, if we are true believers. se somos de fato cristãos. We ask all this in Jesus' name. Nós pedimos essas coisas no nome de Jesus. Amen. Amém. Last week I was in Thailand, Na última semana eu estava na Tailândia, semana passada, and in the airport I met a Chinese atheist. e no aeroporto eu conheci um chinês que era ateu. And I spoke to this man for a little while, E eu conversei com esse homem por alguns minutos, but he said, I was not raised with any religion. eu fui criado no meio de nenhuma religião. God does not function in my life at all. Deus não atua na minha vida de maneira alguma. So I said to him, what do you think will happen to you when you die? E eu falei para ele: o que você acha que vai acontecer com você quando você morrer? And I said, do you think you will live in one way or another? E eu continuei: você acha que você vai continuar vivendo de alguma maneira? He said, no. Ele falou: não, Dead is dead. morto é morto. And I said to him, did you ever think about how small your life is? Você já parou para pensar o quão pequena é a sua vida? Eu When falei. you don't believe in the God of the universe, Quando você não crê no Deus do universo and you aren't united to Him. e você não está unido a Ele, He said, well, it's just the way I am. ele falou: bom, é o modo como eu sou.
And it's the way I've been trained E foi a maneira com a qual eu fui treinado not to believe in God. de não acreditar em Deus. And my heart went out to him. My heart went out to him. Aí o meu coração, ele se aproximou da situação desse rapaz. What an empty life. Que vida vazia. What an empty future. Que futuro vazio. He was a businessman, he told me. Ele era um homem de negócios, conforme ele me falou. He has 3 homes Ele tem 3 casas in 3 different countries. em 3 países diferentes. He's very rich. Ele é muito rico. He's made a lot of money. Ele fez muito dinheiro ao longo da sua vida. He's worked hard, Ele trabalhou muito duro, but he has no future. mas ele não tem futuro. Have you ever noticed that the Bible, when it speaks about the future, Você já reparou que quando a Bíblia, quando ela fala a respeito do futuro, does not very often talk about dying and going to heaven? ela não fala muito a respeito do morrer e ir para o céu. It speaks more about dying and going to be with Jesus. Ela fala muito mais a respeito do morrer e estar com Cristo. And why is that? Por quê? Because Jesus is the sum and substance of glory. Porque Cristo é a totalidade e a substância da glória celestial. He's the center of heaven. Ele é o centro do céu. One old Puritan put it this way: Um antigo puritano colocou da seguinte maneira: if there were 1,000 heavens piled on top of each other, se houvesse 1000 céus empilhados um em cima do outro, my Jesus would be the center of them all. o meu Jesus seria o centro de todos eles. Why could he say that? Por que ele dizia isso? Well, for one reason, Um motivo: you can't get to heaven without Jesus. você não pode chegar ao céu sem Cristo. But for another reason, Mas por outro motivo, faith in Jesus becomes sight of Jesus in heaven forever. a fé em Jesus se torna o ver a Jesus no céu. Isaiah put it this way: Isaías colocou da seguinte maneira: thine eyes shall see the King in his beauty. eu verei o rei na sua beleza. And then too, heaven is Christ-centered Como o céu ele é centrado em Cristo, because in heaven every believer will be fully conformed to Jesus Christ. porque no céu todo cristão será completamente conformado a Cristo. We who believe shall be like him, says John. Nós que cremos seremos como ele, diz o apóstolo João. And he shall be the firstborn among many brethren. E ele será o primogênito entre muitos irmãos. Oh, what bliss it will be like Jesus, Que bênção será o ser como Cristo, without sin. sem pecado. Here we try to be like Jesus and we often fail. Aqui nós tentamos ser como Cristo e frequentemente falhamos. But there it will be impossible for a believer not to be like Jesus. Mas lá será impossível para um cristão não ser como Cristo. But there's another reason Jesus is the center of heaven. Mas tem um outro motivo pelo qual Cristo é o centro do céu. It's a reason often forgotten about. Frequentemente é um motivo muito esquecido. A reason that many people used to preach about, but few seldom do now. Muitos pregadores não pregam a esse respeito, embora creiam assim. And that is that we as believers will be married to the Lord Jesus Christ forever. Nós, como cristãos, estaremos casados com Cristo para sempre. That is the apex of faith. Isso será o ápice da nossa fé. And that's where we want to end in this last message of this day of messages about saving faith. E é assim que eu quero encerrar o nosso período de mensagens a respeito da fé salvadora que nós temos tratado. So from Revelation 19, Então, a partir de Apocalipse 19, verses 7 through 9, dos versículos 7 a 9, I want to preach to you about the marriage of Christ and his church. eu quero falar para vocês a respeito do casamento entre Cristo e a sua igreja. We want to look at 4 things. Nós queremos olhar para 4 coisas. First, the marriage. Primeiro, o casamento. Second, the bridegroom. Segundo, o noivo.
third, the bride. Terceiro, a noiva. And fourth, the guests. E 4, os convidados. The bridegroom. O noivo. The wedding. O casamento. The O bridegroom. noivo. The bride. A noiva. And the guests. E os convidados. Presently in this life, we are like the church engaged, or we could say espoused to Jesus Christ. Atualmente, nos dias de hoje, nós somos a igreja que está noiva de Cristo. In Bible times, if you were a man and you were espoused to a woman, Nos tempos bíblicos, se um homem estivesse noivo de uma mulher, that was like a very, very strong engagement. era um noivado, uma espécie de noivado muito mais forte do que aquilo que nós temos hoje. You would be officially married in one sense, Você estaria oficialmente casado num certo sentido, but the marriage was not yet ratified, mas o casamento não estava de fato consumado. so you could not yet have sexual intimacy. Então você não poderia ter relações sexuais ainda. But if you broke this strong engagement, Mas se você quebrasse esse noivado, que era algo muito forte, you would have to get a divorce. você teria que pedir divórcio. So what Paul says to the Corinthians Então, o que Paulo fala para os coríntios is that Christians in this life é que os cristãos nessa vida are espoused to Jesus Christ, estão noivos de Cristo. and they are awaiting their great wedding day. E eles estão esperando o grande casamento que vai acontecer um dia. You can read that in 2 Corinthians 11, Você pode ler sobre isso em 2 Coríntios, verses 2 through 4. 2 Coríntios 11, dos versículos 2 a 4. Let's read these verses together. 2 Corinthians 11, Vamos 2 ler through 4. esses versículos em 2 Coríntios 11, dos versículos 2 a 4. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou outro evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. You see, Paul casts himself here in the role of the marriage matchmaker. Paulo ele engaja aqui o papel do que vai juntar as duas pessoas, os dois, o noivo e a noiva. He has brought Jesus Christ and his bride together. Ele faz com que Jesus Cristo e a sua noiva se ajuntem. And he wants to present the Corinthians as a chaste virgin bride for the great day to come. E ele quer apresentar a igreja de Corinto como uma noiva pura, uma noiva santa para o dia do casamento. So he's very concerned that no one leads the Corinthians into spiritual adultery. Então ele tem um cuidado para que os coríntios não recebam nenhuma doutrina que vá corromper a vida He deles. says you are espoused to Jesus Christ. Vocês estão noivos com Cristo Jesus. Jesus Christ has paid the price to win you as his bride. Jesus Cristo pagou o preço para recebê-los como sua noiva. You are legally his. Você igreja, é legalmente pertencente a Ele. You belong to him. Você pertence a Ele. And one day he is coming again for his bride E um dia Ele virá de novo para sua noiva, to lead us home into the Father's house, para nos levá-lo para casa, sua casa celestial do seu Pai, where he will present us spotless before his Father in heaven. onde Ele nos apresentará sem mácula para o seu Pai no céu. And what a great wedding that will be. E que grande casamento esse vai ser. It will be a wedding procession that will not last for a day or two or 1 week,
but for all eternity. Vai ser uma cerimônia e uma festa que não vai durar um dia ou uma semana, mas vai durar por toda a eternidade. We will be with Christ, Nós estaremos com Cristo and we will behold His glory. e nós vamos participar da sua glória. You see, the story of salvation is a love story. A história da salvação é uma história de amor. The covenant of grace is a marriage contract. O pacto da graça é um contrato de amor. Before the worlds were made, God the Father chose a bride for His Son. Antes do mundo ser feito, Deus escolheu uma noiva para o seu filho. And He didn't choose the bride because she was beautiful. E Ele não escolheu uma noiva porque ela era bonita. He chose the bride because He loved her from all eternity. Ele escolheu uma noiva porque Ele a amou desde a eternidade. And the whole Trinity is involved in this marriage. E toda a Trindade está envolvida nesse casamento. The Father gives us His Son as our bridegroom. O Pai nos dá o seu filho como o noivo. The Son purchases us with His own bloody death. O noivo nos compra com o seu próprio sangue que o leva à morte. And Paul says in Ephesians 1, E Paulo nos diz em Efésios 1, the Holy Spirit is given to us as a down payment for that great day to come. o Espírito Santo é nos dado como pagamento para o dia que virá, Like an engagement ring, como um anel de noivado, to seal to us that the wedding day is coming. para selar a nós, dizendo que esse casamento virá um dia. And so verse 6 of Revelation 19 says, Então o versículo 6 do capítulo 19 de Apocalipse diz assim: Alleluia, for the Lord God omnipotent reigneth. Aleluia, porque reina, pois reina o Senhor nosso Deus. Let us be glad and rejoice and give honor to Him, for the marriage of the Lamb is come. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. The day of days has come. O dia final, o dia de dias chegou. Never has there been a more worthy bridegroom than Jesus Christ. Nunca houve um noivo mais digno do que Jesus Cristo. Never has someone done so much to win his bride as Jesus Christ. Nunca alguém fez nada para receber a sua noiva como Cristo fez por ela. Never has a more wealthy father planned a bigger feast. Nunca houve um pai mais rico planejando uma festa tão grande como o nosso Pai Celeste. Never has a more powerful pledge been given than the pledge of the Holy Spirit. Nunca houve uma tão poderosa, Than the pledge, the guarantee. nunca houve uma garantia tão poderosa dada a nós como a garantia do Espírito Santo dada à sua noiva. And never has there been such a home prepared for a bride as the home of heaven. E nunca houve um lar preparado para a noiva como o lar celestial que foi preparado. Great will be the rejoicing on that day. O regozijar-se vai ser enorme naquele dia. Glory to the Father, glory to the Son, glory to the Spirit. Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho, glória ao Espírito Santo. Hallelujah, the Lord God omnipotent reigneth. Aleluia, pois reina o Senhor Deus onipotente. It's the greatest wedding ever. Vai ser o maior casamento de todos. Let us be glad and rejoice, Vamos nos alegrar, for the marriage of the Lamb is come. porque o casamento do Cordeiro chegou. So let's look secondly at this bridegroom. Então vamos olhar em segundo lugar para o noivo. The term marriage of the Lamb seems strange to us because lambs don't get married. O termo aí, como está no versículo 7, bodas do cordeiro, é um tanto estranho, porque os cordeiros não se dão em casamento. But Jesus is being spoken of here in his capacity as Savior. Mas Jesus está sendo colocado aqui na figura de Salvador. And already in Revelation chapter 5, E anteriormente, no capítulo 5 de Apocalipse, we are told that he shed his blood for his bride, é nos dito que ele derramou o seu sangue pela sua noiva, as the Lamb of God. como Cordeiro de Deus.
Now, when we think of a marriage between a bridegroom and a bride, Então, quando nós pensamos num casamento entre um noivo e uma noiva, we think in terms of a Western view of marriage. nós temos uma visão... fugiu o termo. Western view. Nós temos uma visão ocidental de casamento. And in our view, well, two people fall in love with each other. Na nossa visão de casamento, a gente entende duas pessoas se apaixonando uma pela outra. And they both see each other as beautiful. E ambos sentem atração e olham um para o outro achando o outro bonito e bonita. But we need to remember that in biblical times, Mas nós temos que lembrar que nos tempos bíblicos, the parents of a bride often decided who she was to marry. os pais da noiva decidiam com quem a noiva iria se casar. And often she does not meet her bridegroom until they get married. E frequentemente ela não conhecia o seu noivo até o dia de se casar. And she learns to love him after they are married. E ela aprendia a amar o noivo depois do casamento. You see that, for example, with Isaac and Rebekah. Você vê isso, por exemplo, na vida de Isaac e Rebeca. Rebekah was asked, "Will you go in marriage with Isaac even before you know him?" Rebeca foi questionada: você amará Isaac mesmo antes de conhecê-lo? And she says, "I will go." E ela falou: sim, eu irei. In some ways, this is the kind of marriage we have here with Jesus Christ. Num certo sentido, esse é o casamento que nós teremos com Jesus Cristo. We love him, Nós o amamos, but we love him only because he loved us first. mas nós o amamos somente porque Ele nos amou primeiro. And he loved us while we were yet sinners, E Ele nos amou quando éramos ainda pecadores, while we were totally unattractive and undeserving. quando nós éramos ainda não atrativos e não desejosos aos seus olhos. You see a picture of this kind of love in the book of Hosea. Você tem uma figura desse tipo de casamento no livro de Oséias. Hosea had to go and take Gomer for his wife. Oséias foi e tomou Gomer como sua esposa. But Gomer had a succession of affairs. Mas Gomer teve uma série de casos antes de Oséias. And when her attractiveness was gone, E quando a sua beleza tinha se esvairado, she ended up in the slave market. ela foi tratada lá como uma escrava. But Hosea found her there Mas Oséias a achou ela nesse mercado de and escravos brought her back e a trouxe de volta to pour out his love upon her. para colocar o seu amor sobre ela. He was a faithful husband to her, Ele era um marido fiel a ela, despite her unfaithfulness to him. apesar da sua infidelidade a ele. And dear believer, that is how God loves you in Jesus Christ. E meu querido amigo, é assim que Deus te ama em Jesus Cristo. While we were sinners, Enquanto éramos ainda pecadores, he died for us. Ele morreu por nós. While we were unclean Enquanto nós éramos impuros and unfaithful, e infiéis, he loved us. Ele nos amou. And he loves us to the end, E Ele nos amou até o fim, to the furthest limits of his love. até os limites do seu amor. He loves us with an ever-flowing love. Ele nos ama com um fluir que não termina do He seu amor. takes the best he could find, Ele nos ama com o que melhor Ele tem, his own son, o seu Filho. and he gives his son for the worst he could find, E Ele dá o seu Filho para aquilo que de pior existe. sinners like you and me. Pecadores como você e eu. We can't measure the length or the breadth or the height of the love of God. Nós não conseguimos medir o comprimento, a profundidade ou a altura do seu amor. It's beyond our wildest imagination. É muito além da nossa mais criativa imaginação. He loved us all the way to Calvary's cross. Ele nos amou por todo o caminho até a cruz no Calvário. And there on Calvary, he purchased us as his bride E lá no Calvário Ele nos comprou como sua noiva, to deliver us from the penalty of sin para nos livrar da pena do pecado and to wipe away all our debt. e para limpar toda a nossa dívida. What a bridegroom. Que noivo! You know, I had a secretary some years ago Eu tinha uma secretária alguns anos atrás whose husband died from cancer.
que teve um marido que morreu de câncer. When he died, Quando ele morreu, he had left her more than $1 million in his will. ele deixou mais de $1 milhão no seu testamento. And he put all that money in offshore accounts. E ele colocou esse dinheiro em contas Foreign accounts. no exterior. Because he's hoping that they would get a high degree of interest. Porque lá ele espera que esse dinheiro vá render mais. And when she, after he died, tried to draw out some of the money, E quando ela, depois que ele morreu, tentou sacar um pouco desse dinheiro, she discovered that all that investment on his part was a sham. They were just crooks who stole the money. simplesmente tudo o que ele investiu tinha se perdido. She could not get one penny. Ela não conseguiu nenhum centavo. She had no money at all. Ela não tinha nenhum dinheiro. But there was another man who came from Ontario, Mas teve um outro homem que veio and he loved her, e amou a ela, but she did not love him. mas ela não o amava. But finally, she was attracted to him, Mas finalmente ela ficou atraída por ele and they got married. e eles se casaram. The day that they got married, No dia que eles se casaram, all her financial problems were gone todos os problemas financeiros se foram, because this man took care of everything. porque esse homem cuidou de tudo. And you see, that's what happens when you are united with Jesus Christ by faith. Isso é o que acontece quando você está unido a Cristo pela fé. You are guilty. Você é culpado, You are in debt. você está em dívida, You owe God for millions of sins. você deve a Deus por milhares de pecados. But your bridegroom, Jesus Christ, wipes away all your guilt and all your debt. Mas o seu noivo Jesus Cristo, ele apaga todos os seus pecados, todas as suas dívidas. He's a wonderful bridegroom. Ele é um noivo maravilhoso. Do you want a husband who has honor and greatness? Você quer um marido que lhe honre dessa maneira, com essa grandiosidade? He's the greatest bridegroom ever. Ele é o melhor noivo que existe. Do you want riches and treasures? Você quer riquezas e tesouros? His riches last forever. As riquezas dele são duradouras para todo sempre. Are you looking for a generous bridegroom? Você está procurando um noivo que é generoso? He's willing to give himself away to you. Ele está disposto a se dar por você. Do you want wisdom and knowledge? Você que é conhecimento e sabedoria? All wisdom and knowledge are wrapped up in him. Todo o conhecimento e a sabedoria se resumem nele. Are you looking for beauty? Você está procurando beleza? He is altogether beautiful. Ele é todo belo. The chief among 10,000. O chefe dentre milhares. Are you 10 looking for milhares. someone who will really love you consistently? Você está procurando alguém que de fato irá amá-lo? His love can never waver. O amor dele nunca vai ter altos e baixos. Do you want a husband who's honored and esteemed? Você quer um marido que vai lhe amar e lhe estimar? This husband is adored by saints and by angels. Esse noivo é adorado por santos e por anjos. Do you want a husband who will never die Você quer um noivo que nunca vai morrer and never leave you as a widow? e nunca vai te deixar viúva? He is the king, immortal and eternal. Ele é o rei imortal e eterno. He is the resurrection and the life. Ele é a ressurreição e a vida. Behold the Lamb of God. O grande Cordeiro de Deus. Do you know him? Você o conhece? Is he your lamb? Ele é o seu cordeiro? Are you married to him? Você está casado a ele? Have you received him as your heavenly husband? Você já o recebeu como o seu noivo celestial? Have you come to him repenting of your sins? Você já veio a ele e se arrependeu dos seus pecados? Throwing yourself upon his mercy? Jogando-se a ele na sua misericórdia? Will you have Jesus Christ even today Você receberia Cristo hoje to be your Savior, para ser o seu salvador? your husband? Seu marido? Will you have him now? Você o receberia neste momento? Oh, if you have him, if you will have him, come to the marriage supper of the Lamb. Se você quer recebê-lo, venha para as bodas do Cordeiro. But if you won't have him, Mas se você não o tem,
If you'd rather die like that atheist Se você prefere morrer como aquele ateu que eu falei antes and have no future, e não quer ter nenhum futuro, I warn you in love, eu o exorto em amor. you will have a future. Você vai ter um futuro. Your future will be to fall into the hands of the living God unprepared. O seu futuro está reservado para cair nas mãos do Deus vivo. And you will be estranged from that God forever and ever. E você vai ser estranho a esse Deus para todo sempre. And you will be cast away into that land of darkness, E você vai ser lançado numa terra de escuridão, where there is weeping and gnashing of teeth. onde tem choro e ranger de dentes. Fall before this bridegroom. Apaixone-se por esse noivo. Repent of your sin. Arrependa-se do seu pecado. Believe in him. Creia nele. Trust him. Confie nele. You'll never be disappointed in this bridegroom. Você nunca vai ficar desapontado com esse noivo. But then our text, thirdly, speaks about the bride. Mas em terceiro lugar, o nosso texto fala a respeito da noiva. Look at verse 7 again. Olha o versículo 7 mais uma vez. The marriage of the Lamb is come, and his wife has made herself ready. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints. cuja a esposa a si mesmo se ataviou. A bride cares about what she has to wear. A noiva, ela se importa com aquilo que ela quer usar. When our oldest daughter became engaged, Quando nossa filha mais velha ficou noiva, she wanted to know, what can I wear to please my bridegroom? o que eu posso usar para honrar o meu noivo? She couldn't wait for the wedding. Ela mal podia esperar por aquele She dia do got one of those casamento. wedding books that says, so many days before the wedding you have to do this, so many days before the wedding you have to do that. Ela tinha aquela agenda de planejamento para o casamento. Tantos dias antes do casamento você tem que estar com isso pronto, mas tantos dias do casamento você tem que estar com isso pronto, e assim por diante. And she had everything done on time. E ela tinha tudo marcado e tudo feito no devido tempo. She made herself ready for the wedding, long before the wedding. Ela estava pronta muito antes do casamento estar chegando perto. And you see, that is how a Christian ought to feel. E é assim que um cristão tem que se sentir. I ought to be prepared now for the great wedding day to come, Eu tenho que estar pronto agora para o dia do casamento que ainda virá, longing to be with Jesus. esperando e ansiando para estar com Jesus. John Calvin put it this way: João Calvino colocou da seguinte maneira: a Christian who does not long for the second coming of Jesus um cristão que não anseia pela segunda vinda de Cristo has made little progress in the Christian life. fez pouco progresso na sua vida cristã. Spurgeon said it even stronger. Spurgeon colocou de maneira ainda mais forte: He said a believer ought to get up every single morning um cristão tem que querer levantar todos os dias de manhã and look out the window to the east. e olhar pela sua janela para o leste. Say, is my Savior coming today? Será que o meu Salvador está vindo hoje? I long to be with him. Eu anseio por estar com Ele. What about you? E você? Do you ever long to be with Jesus Christ? Você anseia estar com Jesus Cristo? Do you long to be dressed in a white garment, Você anseia por estar vestido de branco? the righteousness of the saints? A justiça dos santos. Do you long to be with Jesus forever, Você anseia estar com Cristo para sempre? sin-free in Emmanuel's land? Você está livre de todo o pecado? Do you long to gaze upon his face forever, Você anseia por estar diante da sua face para sempre? as Revelation 19 says we will do? Como Apocalipse 19 nos diz que estaremos. Oh, the beautiful, intimate union with Christ we will have in glory. A bela intimidade que nós teremos com Cristo na glória. We will gaze upon him face to face. Nós estaremos admirados com Ele face a face. Some months ago, 2 Nigerian students came to see me. Alguns meses atrás, 2 nigerianos estudantes In our vieram seminar. falar comigo, estudantes lá no meu seminário. One student had been with us for 3 years, and one was a brand new student.
Um estudante estava conosco fazia 3 anos e outro era um estudante recém-chegado. And the older student came to introduce the new student to me. E o que estava lá há mais tempo veio introduzir, me apresentar o estudante mais novo. And when he introduced the new student kept looking at me like this. E quando ele foi apresentado a mim, esse novo estudante, ele ficava olhando para mim dessa maneira. And the older student noticed it right away. E o estudante mais antigo, ele percebeu isso logo de cara. No, he said, you're in America now. Ele falou, não, você está nos Estados Unidos agora. In Nigeria, Na Nigéria, it is rude to look your professor in the face. é rude você olhar para um professor ou um mestre nos seus olhos. But in America, it is rude not to look your professor in the face. Mas nos Estados Unidos é rude se você não olhar para o seu professor nos olhos. So then the man tried to look at me a little bit longer. Então ele começou a tentar olhar para mim um pouquinho mais prolongadamente. But he just could not look at me straight. Mas ele não conseguia ficar com os olhos diretos em mim. And you see, that's how it is in this life with a Christian. É mais ou menos assim na vida cristã hoje. We get little glances of Jesus. A gente tem algumas percepções a respeito de But Cristo. we're so bound up with this world. Mas a gente está tão envolvido nesse mundo And he is so holy. e Ele é tão santo, We just can't quite gaze upon him face to face. nós não conseguimos colocar os nossos olhos e enxergá-lo face a face. Paul says we see him through a glass darkly. Paulo nos diz que nós o vemos através de um vidro que é um tanto escuro. But one day we will see him face to face. Mas um dia nós o veremos face a face. And we will be so perfect E nós seremos tão perfeitos and so sin-free e tão livres do pecado that we will never have to look away. que nós nunca vamos ter que fugir o nosso rosto. We won't even have to be like the angels Nós não teremos nem que ser como os anjos who cover their faces with their wings que cobrem os seus rostos com as suas asas in the presence of the Holy One. na presença do Santo. But we will be as holy as he is holy. Mas nós seremos santos como Ele é santo. And we will be able to gaze upon him face to E face. nós poderemos olhá-lo e vê-lo face a And we face. will be dressed in that white robe of his E righteousness, nós vamos estar vestidos nesse vestido branco da sua justiça. given to all true believers. E nós seremos assim com todos os santos, como todos os santos. You know, our youngest daughter has worked in a wedding dress store. A nossa filha mais nova, ela trabalha numa loja de vestidos de noivas. And one day, a woman walked into the store E num dia, uma mulher entrou nessa loja and she said, "My husband is dying from cancer. e ela falou: "O meu esposo está morrendo de câncer. He will probably die in a few months. Provavelmente vai morrer em alguns meses. And I want to renew my vows with him. E eu quero renovar os meus votos com ele. I want a wedding dress, Eu quero um vestido de noiva, but I can't afford to buy one. mas eu não tenho como pagá-lo. And I can't fit into my old wedding dress anymore. E eu não caibo mais no meu antigo vestido de noiva. Can you give me a wedding dress?" Você pode me dar um vestido?" My daughter felt terrible. A minha filha se sentiu mal. She said, I don't own this store. Eu não sou dona da loja. I can't give away wedding Eu dresses. não posso te dar um vestido. And the woman walked away sad. E a moça, ela deu as costas de maneira bem triste. But then our daughter had an idea. Mas aí a minha filha teve uma ideia. And she ran after the woman. E ela correu atrás daquela mulher. And she said, I'll tell you what you can do. Eu digo o que você deve fazer. You can go to a thrift store. Você deve ir para A cheap store. You buy esqueci- second-hand things. Forgot the name of that. Thrift store. Brechó. Forgot the word in Portuguese. It's okay. It's okay. You're forgiven. Thank you. And you can buy a wedding dress for maybe $20. Você pode comprar um vestido lá por talvez uns $20. And you bring it back to me. E aí você traz ele para mim. And I will put on all the ornaments and the beads.
E eu vou colocar todos os ornamentos, deixar o vestido bonito to make your dress sparkle. para fazer com que o seu vestido esteja cintilante. And that's what the lady did. E isso foi o que aquela mulher fez. And my daughter worked on the dress for 2 weeks, E minha filha trabalhou naquele vestido por 2 semanas. completely free. E ela fez isso de graça. And the woman renewed her vows in that beautiful wedding dress. E aquela mulher renovou seus votos naquele vestido de noiva bem bonito. Then her husband died. E o seu marido faleceu. But you see, this is a better story. Mas veja bem, isso é uma história um pouco melhor. Because Jesus, the husband, never dies. Porque Jesus, o nosso esposo, ele nunca vai morrer. And because we read in Isaiah 61 verse 10. E porque nós lemos lá em Isaías 61, versículo 10. Isaiah 61 verse 10, the bride says, I will greatly rejoice in the Lord. E Isaías 61, versículo 10, ele fala: regozijar-me-ei muito no Senhor. My soul shall be joyful in my God, for he has clothed me with the garments of salvation. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. He has covered me with a robe of righteousness, like a bridegroom decks himself with ornaments, as a bride adorneth herself with her jewels. Como o noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. And it doesn't even cost $20. E nem custa $20. It costs the blood of the Lord Jesus Christ. Custa o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. He pays everything. Ele paga por tudo, So she can be dressed in pure white. para que ela possa estar vestida totalmente de A branco. virgin bride espoused to the great bridegroom. Uma virgem que vai ser a esposa para o noivo. All through that double obedience of Jesus that we heard about this morning. Tudo isso através daquela obediência dupla que nós vimos nesta manhã. But then notice in Revelation 19 verse 8. Mas note lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 8, That it says she is clothed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of the deeds of the saints. que ela está vestida em linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. And we're told in verse 7 that she has made herself ready. E nós vemos no versículo 7 que ela está pronta. So what does that mean? O que isso significa? Well, her whiteness of her dress refers to her justification in Jesus. O seu vestido branco diz respeito à justificação de Cristo. And all the ornaments and the beads, that speaks of the righteous deeds of the saints, her sanctification. E todos os ornamentos dos vestidos dizem respeito à santificação dos santos. Because those who are justified will be sanctified. Porque aqueles que foram justificados serão santificados. By putting off the old man and by putting on the new man. Se livrando do velho homem e colocando o novo homem no lugar. But this too is given to her to make herself ready. Mas isso também foi dado à noiva para que ela esteja pronta. So also our sanctification is all of grace. E a nossa santificação também é nos dada pela graça. And so Jesus Christ reigns over every part of our salvation. Então Jesus Cristo, ele reina sobre todas as partes da nossa salvação. Our justification, our sanctification, it is all grace. Nossa justificação, nossa santificação é tudo graça. Grace alone. Graça somente. By Christ alone. Por Cristo somente. Based on Scripture alone. Baseado nas Escrituras somente. Through faith alone. Através da fé somente. To the glory of God alone. Para a glória de Deus somente. But then one thing remains. Mas tem mais uma coisa. If the church is the bride, se a igreja é a noiva, who are the wedding guests? Quem são os convidados do casamento? Because we read in verse 9, porque nós lemos no versículo 9, blessed are they which are called into the marriage supper of the Lamb. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Here you must listen carefully. Aqui você tem que prestar muita atenção. You see, Jesus is married to every one of his people. Jesus está casado com cada do seu povo. As if that child were his only bride. Como se esse filho dele fosse um filho único, uma noiva única.
At the same time, Ao mesmo tempo, the entire corporate church toda a igreja, colocar corporativo ou invisível, todo o corpo de Cristo is the bride of Jesus. é a noiva de Cristo. So heaven is a place of great festivity Então o céu é um lugar de grande festividade, in which all the guests of heaven de maneira que todos os convidados do céu are united to Jesus estão unidos a Cristo. and are collectively the bride of Christ. Então todos unidos são a noiva de Cristo. And so there will be a heavenly joy that will fill the heavens. Então vai ter uma alegria celestial que vai encher o céu, Because everyone will be a bride, porque todo mundo vai ser uma noiva and everyone will be full of joy, e todos estaremos cheios de alegria and everyone will be amazed with the glory and the beauty of Jesus Christ. e todos nós estaremos maravilhados com a beleza de Jesus Cristo e a glória de Jesus They will Cristo. all be invited to the marriage supper of the Lamb. Todos estarão convidados para as bodas do Cordeiro. There was a young man in the 19th century named William Dyke. Tinha um jovem 19th century. no século XIX chamado William Dyke, Who became blind at the age of 10. que ficou cego aos 10 anos de idade. The boy was very intelligent. O menino era extremamente inteligente. He went on to university. Ele foi para a universidade. He fell in love with a beautiful young lady. Ele se apaixonou por uma moça muito bonita. And the courtship turned into romance. E aquele relacionamento se transformou num romance. They became engaged. Eles ficaram noivos And the wedding date was set. e o dia do casamento foi marcado. But the bride's father knew a surgeon Mas o pai da noiva conhecia um cirurgião who said, I might be able to do surgery on William's eyes so that he could see again. Eu creio que eu posso fazer uma cirurgia nos olhos do William de maneira que ele possa voltar a ver. But he will need to have bandages wrapped around his eyes for 2 weeks. Mas ele vai ter que ele vai ter que ficar com a bandagem por 2 semanas. And William said, I will go through with the surgery. E o William falou, eu quero ir em frente com essa cirurgia, But I want it done exactly 2 weeks before I get married. mas eu quero fazer isso exatamente 2 semanas antes do meu casamento. And I want my father to be my best man. E eu quero que o meu pai seja o meu padrinho principal. And as my bride walks down the aisle, À medida que a minha noiva entrar ali no corredor, I want my father to come up and unwrap the bandages. eu quero que o meu pai venha e tire toda essa bandagem de mim. Because if I can see, Porque se eu puder ver, I want my bride to be the first thing I see. eu quero que a primeira coisa que eu veja seja a minha esposa, And that's what happened. minha noiva. E é isso que aconteceu. And it was a very aristocratic audience. E o pessoal ficou, obviamente, em silêncio. No one was supposed to say a word. Ninguém deveria falar nada. But when the bride came down the aisle Mas quando a noiva começou a caminhar and the father unwrapped the bandages, e o pai dele tirou a bandagem dos olhos dele, William could see. William pôde ver. And he just cried out, E ele simplesmente falou bem alto: My dear, you are far more beautiful than I ever imagined. minha querida, você é muito mais bonita do que eu podia imaginar. That's a little bit of what it will be like when we see Jesus Isso é um pouquinho do que vai acontecer quando nós virmos a for the Cristo. first time face to face. Pela primeira vez, face a face. Like the Queen of Sheba said of Solomon, Como a rainha de Sabá, quando ela viu Salomão, the half of your glory was not told me. o que eu ouvi a respeito da sua glória não é metade do que de fato é, But now I have seen it. mas a glória eu vejo. So on that day we will say, Então naquele dia nós diremos: not 1% of your glory, Lord Jesus, nenhum por cento da sua glória, Senhor Jesus, have I realized on earth. eu consegui perceber na terra. You are far more glorious, far more beautiful O Senhor é muito mais glorioso, muito mais belo than I ever imagined. do que tudo que eu já pude imaginar. Well, let's close by looking at a few thoughts. Vamos encerrar com algumas ideias.
The first is this. A primeira é essa: This great bridegroom sends you an RSVP of invitation to the marriage supper of the Lamb. esse noivo envia a você aquele convite que exige uma resposta, dizendo que você venha ao casamento. He says to you, like the servant of Abraham said to Rebekah, Ele diz a você como aquele servo de Abraão disse a Rebeca: will you go with this man? você virá com esse homem. And I ask you at the end of this day, E eu pergunto a você, à medida que nós encerramos aqui, and at the end of these messages, ao final dessas mensagens, will you go with the God-man? você acompanhará o homem Deus. Will you believe in the Lamb of God alone? Você crerá no Cordeiro de Deus somente. Will you come to the marriage supper of the Lamb? Você virá às bodas do Cordeiro. RSVP. Essa exigência de resposta ao casamento. Don't respond to me. Não, Respond to God. não responda para mim, responda a Deus isso. It's His invitation. É um convite que foi feito pelo próprio Deus. And what a glorious invitation it is. E que glorioso convite é esse. Secondly, Em segundo lugar, spend the rest of your life preparing to meet this bridegroom. gaste o resto da sua vida se preparando para esse noivo. Don't live for this world. Não viva para esse mundo. Don't flirt with sin. Não flerte com o pecado. Dedicate yourself to this bridegroom. Dedique-se a esse noivo. Prepare for your wedding day. Prepare-se para o dia do seu casamento. And thirdly, E em terceiro lugar, remember that death always comes sooner than we think. lembre-se que a morte vem sempre muito antes do que nós esperamos. No one is so old that he doesn't think he has one more year to live. Ninguém é tão velho de maneira que ele pensa que ele tem mais um ano de vida. But Jesus said, be you always ready, Mas Jesus falou: estejam sempre prontos, for you don't know when your day of death is coming. porque você não sabe o dia da sua morte. Live every day as if it were your last, Viva o dia de amanhã como se fosse o último dia. and look for the bridegroom to come. E olhe para o noivo que está por vir. I close with this two illustrations. Eu quero fechar com duas ilustrações. One for you who are believers and one for you who are not yet believers. Um para você que já é de fato um cristão salvo no Senhor Jesus, e um para você que ainda não se rendeu ao Senhor Jesus. When Gerald Ford, a former president of the United States, passed away, Quando o General Ford, que foi um presidente dos Estados Unidos, Gerald Ford, desculpa, he wanted to be buried in Grand Rapids, Michigan. ele antes de morrer tinha o desejo de ser enterrado em Grand Rapids, em Michigan, Where we live. onde nós moramos. So our family went to the highway, Então a nossa família foi lá para a estrada, along with thousands of others, com milhares de pessoas que estavam lá, to pay last respects as the hearse carrying his body went down the highway to the burial place. prestar uma última homenagem à medida que o cortejo passava. On the other side of the highway was a little boy with a sign waving it over his head, bigger than he was. Do outro lado da rodovia tinha um garoto que tinha uma placa que era maior do que ele mesmo, e ele estava lá balançando The boy was happy, a placa. E o garoto estava feliz. and the sign said, "Welcome home, President Ford." E essa placa estava escrito assim: bem-vindo, presidente Ford. And I thought to myself, Eu fiquei pensando, isn't that amazing? que fantástico. That boy is happy to welcome home a dead body. Esse garoto está feliz por receber um corpo morto. But what will it be for us as believers? Mas o que vai ser para nós cristãos? When we walk down the highway on the great day to the celestial city, Quando nós caminharmos nessa estrada, indo em direção à cidade celestial, and through the open gates of heaven, e ao passarmos nesses portões do céu que estarão abertos, and behold our Savior, e contemplarmos o nosso Salvador, and there will be rows and rows of angels and the saints made perfect, e vai ter fileiras e fileiras de anjos e santos que já estão justificados, perfeitos. lining both sides of the highway. E eles estarão de ambos os lados dessa estrada. As we come, not with dead bodies,
E à medida que nós caminharmos não com corpos but with a mortos, living body and a living soul, mas com corpos ressuscitados e uma alma ressurreta, and the multitude will cry out, "Welcome home, sinner, saved by grace." e a multidão vai gritar: bem-vindos ao lar, pecadores salvos pela graça. And behold the Lamb of God, Contemplem o Cordeiro de Deus, which takes away all your sin forever and ever. que tomou o seu pecado para sempre. Enter into the marriage supper of the Lamb. Entrai nas bodas do Cordeiro. Then my last illustration Mas também a minha última ilustração is about a northern shepherd boy é a respeito de in Scotland pastor de ovelhas no norte da Escócia, who bedded down his sheep one night. que colocou as suas ovelhas para dormir numa determinada noite. And that night there was a great storm in the valley. E nessa noite teve uma grande tempestade naquele vale. And the train track that went over the valley E os trilhos de trem que passavam por aquele vale was broken by the storm. foram quebrados por aquela tempestade. And in the morning the track was all mangled and twisted in the valley. E pela manhã você poderia ver todos os trilhos retorcidos e espalhados por aquele vale. And the shepherd boy ran up the embankment and tried to stop the train as it was coming. E aquele pastorzinho, ele correu para ir para os trilhos para tentar alertar o trem que estava vindo. But the conductor just waved him away. Mas o condutor daquele trem simplesmente o ignorou. The shepherd boy threw himself across the track. Mas aquele pastorzinho, ele se atirou naquele trilho de trem. And the conductor slammed on his brakes E aí o condutor daquele trem pisou no freio com força and ran over the boy. e passou por cima daquele menino. But he stopped the train before it went down into the valley. Mas ele parou o trem antes que o trem caísse naquele vale. The people jumped out of the train E as pessoas, elas simplesmente saíram, saltaram daquele trem. and they ran to the valley E eles olharam aquele vale. and they looked down E eles olharam lá embaixo. and they saw the broken track. E eles viram os trilhos que estavam todos quebrados. And then they saw the mangled remains of the shepherd boy. E eles olharam o que restava do corpo daquele pastor. And it was very quiet. E houve um grande silêncio. No one said a word Ninguém falou nada for a long time. por um longo tempo. And then finally one man spoke, Finalmente um homem falou. an old man. Um homem mais velho. And he said, "That boy, E ele falou: aquele garoto, that boy there, he saved my life." aquele garoto salvou a minha vida. Now my friend, if you're living without Jesus, Meu querido, se você está vivendo sem Cristo, you're flying down the tracks to hell on a fast train. você está correndo nessa linha de trem que leva ao inferno. You need to stop that train. Você precisa parar esse trem. You need to consider who you are. Você precisa considerar quem você é. You need to repent of your sin. Você precisa se arrepender dos seus pecados. And you need to hear that Jesus, even right now, is throwing himself across your track. Você precisa entender que Jesus está neste momento se atirando nos trilhos do trem. And don't rest until you too can say, E não descanse até que vocês dois possam dizer. as you look at the cross of Calvary, À medida que você olha para a cruz do Calvário, that God-man there, aquele Deus homem lá, that God-man there, aquele Deus homem lá, he saved my life. ele salvou a minha vida. Let's pray. Vamos orar. Great God of heaven, Grandioso Deus dos céus, please take us to be thy bride. por favor, nos leve a ser a essa noiva And bring us to glory, e nos leve à glória to thyself, para ti, sin-free, sem pecado, in Emmanuel's land. To be thy own para ser forever. tua para sempre. O Lord, we thank thee that thou wilt make thy people sin-free, Ó Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor fará de nós um povo sem pecado, to spend eternity with thee. para gastar a eternidade contigo. Prepare us for that day, Prepara-nos, Senhor, para esse dia, where faith will be turned into sight, onde a fé se tornará visível. and we will gaze upon thy face E nós poderemos olhar para a tua face forever and forever. para sempre e sempre. And do save the lost,
Por favor, salva os perdidos. Help them to look to Jesus Nos ajude a olhar para Cristo before it is forever too late. antes que seja tarde demais. We pray in Jesus' name. Nós oramos assim no Amen. nome de Jesus.